Boa tarde, queridos irmãos. Que o amor e a paz do Mestre Jesus esteja e permaneça em nossos corações. Agradeço a direção da casa, a Luz Divina, pela confiança, oportunidade de estudo e aprendizado. O tema da nossa palestra se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, tendo como título O Homem de Bem. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para se queixar dele. Enfim, se fez aos outros tudo quanto queria que os outros lhe fizessem. Allan Kardec está no Livro dos Espíritos. Independentemente da situação social, cargo ou posição que ocupe na vida, o homem de bem é logo reconhecido pela sociedade, uma vez que as suas obras falam por si, como assevera o seguinte texto evangélico escrito por Lucas. Abre aspas, não há árvore boa que dê fruto mau, e nem árvore má que dê fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom, mas o mal, do seu mal, tira o que é mal, porque a boca fala daquilo de que está cheio o coração. Fecha aspas. Perante tais palavras de Jesus, esclarece Emmanuel. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais, percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Sabemos, contudo, que praticar o bem no mundo atual representa enorme desafio face aos conflitos, interesses e perturbações presentes na sociedade. Nem sempre é fácil discernir se uma ação no bem está, a rigor, relacionada à prática da caridade, pura e simples, ou se é movida por interesses ou para obtenção de vantagens pessoais. Desta forma, o homem de bem encontra uma série de obstáculos para auxiliar o próximo, despretensiosamente. Deve haver, entretanto, perseverar, jamais desanimando, mas seguir o conselho do amigo espiritual. Abre aspas. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também vos levará a praticar o bem. Para fazer-se o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Fecha aspas. Perante tal ordem de ideias, Bezerra de Menezes traça o roteiro
para os que aspiram se transformar em homens de bem. Se indagardes, ainda hoje, quanto à solução dos problemas que vos afligem à atualidade terrestre, a resposta síntese ainda é aquela de quase 2000 anos. Caridade de uns para com os outros. Caridade que se expressa em respeito e entendimento fraternal no relacionamento de cada dia. Caridade que se torne gentileza diante da agressividade. Paciência para com o desequilíbrio. Fé viva perante as chamadas desilusões do caminho. Otimismo à frente das provas. Bênção para com todos aqueles que amaldiçoam. Auxílio para com os mais jovens na experiência física, em forma de bondade e compreensão das lutas que porventura carreguem. Reconforto em favor de quantos se vejam transitoriamente detidos na madureza avançada do corpo, em marcha perante a renovação. Caridade dos que sabem, ajudando fraternalmente aos que ignoram, dos que usufruem sua saúde corpórea, diante de quantos se vejam corroídos pelos agentes da enfermidade, dos mais fortes, sustentando os fracos e indecisos, dos que entesouraram em socorro dos que já fazem exaustos nos problemas inquietantes da vida, dos que podem distribuir pelo menos migalhas de auxílio no amparo aos que se viram encarcerados em abatimento e penúria, dos que são apoiados pela realização dos próprios ideais, na sustentação dos que choram na angústia, de todos os que podem auxiliar, desses ou daquele modo, para construir o mundo melhor. Tão somente na caridade, a fluir de nós na direção dos outros, conseguiremos melhorar o que somos e o que temos, para sermos o que nos cabe ser e alcançar os valores que desejamos. As principais características do homem de bem foram devidamente destacadas por Allan Kardec, cuja síntese apresentaremos em seguida. O homem de bem pratica a lei de Deus. O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. O homem de bem é portador da fé verdadeira. Tem fé em Deus, em sua bondade, na sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e se submete à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. O homem de bem é caridoso. Possuído de sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte. E sacrifica sempre seus interesses pela justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, em fazer feliz aos outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar do interesse dos outros antes do seu próprio interesse. O homem de bem é humanitário. É bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem de crenças.
respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança a anátema aos que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia, pois está ciente de que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar. Falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Se a ordem social colocou outros homens sobre a sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para levantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Respeita, enfim, em seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como gostaria que respeitassem os seus. O homem de bem é virtuoso, não tem ódio nem rancor, nem desejo de vingança, a exemplo de Jesus. Perdoa e esquece as ofensas, não se lembrando senão dos benefícios, por saber que lhe será perdoado conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência, e se recorda destas palavras do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem em evidenciá-los. Se a necessidade a isto o obriga, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Não é vingativo, a exemplo de Jesus. Perdoa as ofensas, para só se lembrar dos benefícios, pois sabe que será perdoado na medida em que houver perdoado. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Emprega todos os esforços para poder dizer no dia seguinte que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, à custa de outrem. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode lhe ser tirado. O homem de bem conhece a transitoriedade dos bens materiais. Usa, mas não abusa, dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito que terá de prestar contas e que o emprego mais prejudicial que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou homens sobre a sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais. Perante Deus, usa da sua autoridade para levantar o moral, e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. Obviamente, não estão assinaladas aqui todas as qualidades do homem de bem, mas aquelas que se destacam, em síntese, indicam que a prática do bem é inseparável das orientações do Evangelho, pois o moral do Cristo se resume na vivência da lei do amor. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, da mais sublime, a moral evangélico-cristã,
que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum, de um moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Obrigada pela atenção e uma boa reunião.